Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé de Jesus, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Jesus lhe falou de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro grão produziu 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E assecando-se dele, os seus discípulos lhe disseram: Por que lhe falas por parábola? Jesus respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado o conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que falou: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluias. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra de Deus, e não a entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra de Deus, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados, as preocupações deste mundo e as seduções das riquezas, as ambições, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra, e não dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto, e um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. E Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio
no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, tu semeastes no teu campo boa semente, por que tem então o joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos e arranquemo-los? E ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola Jesus lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus amores. Oh, glória, aleluia, olha que maravilha, meu Deus, que poder, 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 porque a menor semente Deus criou, e o homem planta e cresce a maior árvore que tem, a qual todos os animais dá para se debaixo dela. Olha, eu vou dizer, é muito poder desse Deus tão glorioso, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, olha, e se faz uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e todos se aninham debaixo nela. Outra parábola lhe disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher que toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto Jesus falou por parábola à multidão, e nada lhe falava sem ser por parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a minha boca, publicarei as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo Jesus despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou no meio do trigo é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Para quem não crê na palavra de Deus, aí faz assim: o inferno já é aqui, mas olha aqui, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Isso é inferno, uma fornalha acesa, e a pessoa ficar o resto da vida nessa fornalha. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então o inferno não é aqui, aqui é um paraíso, não é inferno. Aí todo mundo quando está com raiva, todo mundo não, né? A maioria que não tem conhecimento da palavra de Deus, quando está com raiva que não ouve a palavra, aí diz, isso é o inferno. O inferno já é aqui quando o outro fala. Não sei o que quando fala de inferno. O inferno já é aqui. Então, é preciso que essa palavra seja pregada, porque realmente as religiões não ensinam. As religiões falsas, que estava prevista, que Deus fala que já surgiu, já se levantaram, não ensinam. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os bons. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto, ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas estas coisas? Lhe disseram eles: sim, Senhor. E Jesus lhe disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali. Chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles. De sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio tanta sabedoria? Aleluia! E escandalizavam-se em Jesus. Porém, Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus disse aqui: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Profeta é o mesmo de pastor. Isso é mudado aqui, mas lá em hebraico profeta é pastor, em outra língua profeta é pastor, e pastor é profeta, profeta é pastor, porque Jesus foi pastor, foi profeta. Quando Jesus se pronunciava profeta, se pronunciava pastor. Jesus também fez a obra de pastor. Então todos é o mesmo dom, só que foi dividido os membros para a honra e glória de Deus, para a edificação da igreja. Só que depois o corpo de Cristo se tornou um só membro e todos são membros de um só corpo. Aleluia. Por isso que eles hoje enganam ainda, dizendo: não, profeta é profeta, apóstolo é apóstolo. Um diz: eu sou apóstolo, outro diz: eu sou pastor. Não, Jesus não necessita mais disso. Mas Jesus deixou claro que o que ele quer é profeta. Ele não quer pastor, ele não quer apóstolo, ele não quer discípulo, ele quer profeta, que é o mesmo. A obra que todos faz, um só faz, que é o profeta. Profeta ele profetiza, profeta ele evangeliza, profeta ele apacenta ovelhas, profeta, aleluia, ele cuida, dá conta a Deus daquilo que ele está administrando. Então, esse é o profeta de Deus. Profeta não é profeta
para adivinhar o que vai acontecer, não. Profeta é aquele que profetiza o que Deus mandou. Aleluia. Amém, meus amados. A paz.